Olá, eu sou a Thaís Quadros, produtora cultural, e eu hoje vou falar um pouco do projeto do PROAC 39, como elaborar um projeto cultural. Esse projeto foi financiado pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Bom, eu sou produtora há 14 anos, vou me apresentar. Eu atualmente tenho minha própria produtora, a Afrotesse Produções, que já atuo há 11 anos, e eu trabalho com diversos artistas, tanto com música, contação de história e teatro e afins. Atualmente eu trabalho com a cantora Lady Di e com o Núcleo Histórias de Comadres, que é voltado para a capoeira e os orixás de contação de história para crianças. Tá? Então, eu vou, agora aos poucos, vou compartilhar de como você elaborar o seu projeto cultural. Você vai começar do zero, né? Qual a sua ideia? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês acompanharem passo a passo de como você elaborar o seu projeto cultural para iniciantes, tá bom? Então, vamos lá. Apresentação, como eu falei, né, como a minha profissão, né? Na área que eu trabalho, de produção cultural. E vamos lá, o resumo do projeto. Então, a gente sempre tem que pensar qual vai ser o meu produto cultural, né? Você precisa, claro, ter um nome, um título para o seu projeto, né? Então, é um nome, é uma apresentação, né? É uma contação de história. Precisa ter um título. Qual é o nome do seu projeto? Né? O que é o projeto? Ele é de qual linguagem artística nós estamos falando? Ele é de música? É de teatro? É audiovisual? É circo? Dança? Literatura? É um festival? Né? Então, tudo isso você precisa... Esse é o seu projeto. O que é? Qual linguagem ele vai atingir? Né? O que será realizado? O tempo. Quando ele será realizado, na verdade, o tempo. É um projeto de 6 meses, se for um edital cultural, ele é um projeto de 6 meses, é um projeto de 1 ano, ou, por exemplo, você vai fazer um festival que ele dura 1 dia, 2 dias, né? Então, isso vai de acordo muito com o seu projeto e também o que os editais e os projetos e os patrocinadores pedem também, né? Então, a gente sempre acompanha isso é muito importante. Onde ele será realizado, né? Aonde você vai apresentar o seu projeto cultural, né? Então, vai ser numa casa de show, uma casa de cultura, vai ser num Sesc, né? Então, onde ele vai ser? Qual o local de realização? Vai ser no espaço público? Vai ser numa praça, né? Uma biblioteca, né? No caso de contação de histórias, por exemplo, na área que eu trabalho, ela pode ser apresentada dentro de uma biblioteca, né, ou numa praça, sempre algum espaço, né, precisa definir isso. E geralmente nos espaços eles pedem de você apresentar o seu projeto, né, então sempre quando você foca onde você quer realizar, sempre, claro, você ter contato com as pessoas do espaço, para onde você quer realizar. Por exemplo, se você vai fazer numa praça, você tem que pedir autorização, né, para as pessoas, para o lugar, numa praça, pedir autorização para a prefeitura ou para a subprefeitura, de algum lugar de onde você vai realizar, né, a sua atividade. E um resumo de 5 linhas, né, que é um resumo do que ele vai ser, né. Então, por exemplo, eu vou falar, por exemplo, da Lady Di, né? A Lady Di, esse ano, ela vai fazer 18 anos de carreira e o show dela vai ser com músicas de toda a carreira dela, por exemplo. Essa é um resumo do seu projeto. Eu vou fazer um festival, que esse festival vai durar 2 dias, né? E ele vai incluir música, vai incluir apresentações artísticas. Quem são essas pessoas que vão se apresentar, né? Certo? E aí nós vamos para o próximo tópico, que é objetivo e justificativa. O objetivo, o que o seu produto cultural pretende alcançar? Ele quer atingir qual público, né? O que ele pretende? O show de música, ele quer trazer o quê? Ele vai trazer prazer para as pessoas, né? Ele vai trazer qual o objetivo dele para alcançar o produto cultural para as pessoas, os editais, os patrocinadores quererem o seu projeto, né? E a justificativa, o porquê ele deve ser feito, o que ele vai impactar na vida da sociedade para ele sim ser contemplado, né? Então, isso também é muito importante, falar do objetivo e a justificativa, que é o objeto do seu trabalho, mas a justificativa que você tem para lidar, o porquê que ele é importante para a sociedade.
né? E isso é muito, muito importante para o seu produto cultural, porque todo mundo tem projeto cultural, na verdade, mas o porquê ele é relevante para a sociedade, né? Que é aí que entra o diferencial, né? Isso é muito importante também, tá? Aí vamos para o próximo, o seu público-alvo, né? Qual a classificação etária, idade, qual público você quer atingir? Você quer atingir crianças, adultos, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência também, né? Isso é muito importante. Ou é livre, né? Todos podem participar. Isso é bem interessante, né? E tudo depende do que o edital pede, ou qual é o seu produto cultural, vai ser direcionado para qual público, né? Por exemplo, você tem uma contação de história, ele vai ser voltado para o público infantil e para os pais, né? Por exemplo, se você está num show de música, ele é livre, ele pode ser livre, ou não, ele é a partir de 18 anos, dependendo de onde você vai se apresentar, se tem bebida alcoólica, então, claro que é para maior de 18 anos, né? Mas, por exemplo, se você faz num espaço aberto, são para todas as idades, né? Então, por isso que é legal você sempre definir o local para você chegar no seu público-alvo que você queira alcançar, né? Porque eles sempre pedem, e depois, mais para frente, com fotos, com os registros, né? Você vai ver, vai sentindo qual é o público que gosta mais do produto cultural que você vai apresentar, né? Isso também é muito bom e importante. Aí vamos para o próximo, custos, né? Então, que é o orçamento, né? Quais são os profissionais que vão participar desse projeto? Qual é a estrutura? Quem você vai chamar? Né? Por exemplo, tá, eu sou uma produtora, mas eu preciso de mais pessoas para montar uma equipe. Por exemplo, eu vou fazer um show de música, eu estou dando bastante exemplo de música, que é o que eu mais trabalho, a minha área. Então, você vai precisar de uma produtora, de uma assistente, né, para fazer isso. Se você vai fazer um evento de música, você precisa contratar o som, né, luz, equipe que monta o som, um técnico de som, um técnico de luz, né, fazer a divulgação também, incluir isso nos custos, né, os cantores, incluir fotógrafo, vídeos, ensaios, né, isso conta, a imprensa, você vai ter é muito bom ter uma assessoria de imprensa para poder direcionar onde o seu público vai chegar, para qual é a mídia importante para o seu projeto estar conseguindo público, né, trazer público, porque adianta fazer um evento sem ter público, não é verdade? Isso também é muito importante. E as mídias sociais, com certeza, né, que todas as mídias que nós trabalhamos, Facebook, Instagram, isso é muito importante, né? Fazer os patrocinados, sim, vale a pena, para você conseguir mais público também. Muitas vezes já aconteceu da minha produtora Afrotese eu patrocinar e ter público que foi por eu ter patrocinado o meu evento, sabe? Isso é muito importante também, assim, de ter esses custos, né? Em mãos, assim, saber quem você vai contratar, quantos dias, né, quantas diárias, porque a gente sempre trabalha com a pré-produção, a produção e a pós-produção, né, quem vai fazer a edição dos vídeos depois no final. Então, esses custos a gente sempre tem que pôr no orçamento, porque a gente não tira nada do bolso, né, porque às vezes a gente não coloca as coisas no orçamento, depois chega no dia, a gente precisa contratar, lembrou que precisa contratar e não tem no orçamento, a gente tirar do nosso não é legal, né? Não é verdade? Então, os custos detalhar bastante os profissionais que você queira montar para o seu produto cultural, né? Por exemplo, as comadres, que é o de contação de história, é uma equipe menor, é uma equipe mais reduzida. Então, sou eu, duas atrizes, e a gente precisa de equipamento de som, no caso, né? Que seria 2 microfones headset, que isso é importante. Geralmente os locais têm, mas quando não tem, como a gente vai incluir isso? A gente precisa alocar um som, nem que seja um som menor, mas precisa ser locado para elas conseguirem contar história numa praça, por exemplo. Como que você vai fazer contação de história, né, sem ter um microfone, alguma estrutura para isso, né? Então, os custos são basicamente esses para a gente, para pensar quando você vai elaborar o seu projeto, né, o seu produto cultural. Agora vamos para o cronograma. O cronograma, ele é importante
para você ver o tempo de montagem dessa apresentação, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, coloquei um exemplo, como 5 dias para contratação de equipe, né? 2 dias para compra de equipamentos, 3 dias para compra de figurino, né? No mês 5, eu calculei um projeto de 6 meses, então você vai fazer as postagens durante os seus 5 eventos, né? Eu tenho aqui na próxima tela, eu tenho aqui um exemplo de cronograma, para vocês terem uma ideia, né, também de como criar esse cronograma de um projeto cultural, né? Então, por exemplo, a gente tem fazendo em 5 edições, seria um projeto de 6 meses, então a produção geral de 5 eventos, a gente fala no primeiro mês, a gente já consegue falar com os lugares, já bater datas, né, de quando eu vou fazer, onde eu vou fazer nesses locais, né? A compra de equipamento, cenário, figurino, né? Você também vai fazer no mês 1, você vai para um local, você vai comprar suas coisas, você vai no centro, no caso, no centro de São Paulo, que é um lugar mais barato para você comprar seus equipamentos, ou manutenção dos equipamentos que eu tenho, né? Nós temos uma Sound System, então a gente sempre faz manutenção dos equipamentos, às vezes comprar o cenário, se você que fizer um cenário no seu festival, no seu evento, figurino também é bom para fazer a apresentação, eu preciso retocar o figurino e comprar, então essas coisas é importante ter no cronograma para não deixar nada para a última hora, né? A gente nunca pode deixar nada para a última hora, claro, né? Às vezes você está numa produção, algumas coisas acontecem, mas o quanto mais você antecipar, melhor a sua preocupação de não esquecer as coisas que precisam ser feitas para o seu evento ser realizado. Né, os contatos com os lugares onde serão realizados os eventos, que aí ele entra naquele tópico que eu falei, onde serão realizados, né? Porque depois que você já definiu onde vai ser, você vai só entrar em contato com os lugares para eles baterem datas e horários para você realizar o projeto cultural. Isso é muito importante também, ter o contato deles, né, com as pessoas, que a gente pode fazer tudo dentro de um mês. A divulgação do evento, aí é criar o evento, criar o flyer de divulgação, né, colocar para as mídias, isso é muito importante. Durante todo o mês, né, que eu coloquei aqui. Então, no mês 1, são 5 eventos, eu vou criar o flyer no mês 1 e vou disparar no mês 2, no mês 3, no mês 4, no mês 5, e no mês 6 eu faço a prestação de contas de tudo. Né? E o legal sempre é bom fazer um vídeo, né? Sempre a gente fala um vídeo de 1 minuto, né, para a gente colocar nas redes sociais, para comprovar tanto vídeos e fotos, né, do evento que foi realizado. Né? E aqui tem a realização dos eventos, que são durante os 5 meses, e no último mês eu faço um combo, né, das apresentações, e por último, a prestação de contas, que ela pode ser tanto parcial ou final. Por exemplo, o edital do Fomento ao Reggae, no qual estou contemplada, por exemplo, ou no PROAC também, geralmente eles pagam 60% do valor e os 40% depois. Então, nesse meio tempo, você tem a prestação de contas parcial. Então, nas parcial aqui, vamos supor aqui um exemplo, né, dos meus 5 eventos. Eu vou realizar meus 3 eventos, vou prestar contas parcial, referente aos 3 eventos, né, recebo a outra parcela, realizo meus outros 2 eventos e presto contas final. Né? Lembrando que a prestação de contas final inclui os 2 eventos, não todos, né, os 5, porque você já prestou na prestação de contas final. Ou o que pode acontecer também é de pedirem a prestação de contas final, direto. Então, um exemplo, você fez os 5 eventos, e depois você vai prestar conta de todos os 5 eventos da prestação de contas final. E também o que inclui essa prestação de contas final? Todos os documentos, notas fiscais, recibos, comprovantes da conta bancária que você fez. Os editais públicos, no caso, pedem esse detalhamento. Alguns patrocinadores, às vezes, eles só pedem mais fotos e vídeos do que foi realizado. Porque como você já está em contato com o seu patrocinador, ele está acompanhando o seu trabalho, né? Então, às vezes, para o patrocinador, você pode mandar um relatório para eles de como foi, qual foi o público, quantas pessoas teve
na sua atividade, né? Muitas fotos e vídeos que os patrocinadores adoram isso, então é importante. Então você tem tanto prestação, claro que na prestação de contas de editais públicos você também vai mandar as fotos, vai mandar os vídeos, só que ele é um pouco mais detalhado os editais públicos, então sempre juntar todas as notas que você tiver, né? Falo novamente, isso é importante, recibos, tudo, tá legal? Agora vamos para o próximo, depois do cronograma. É isso. Meu muito obrigada por vocês terem acompanhado um pouco falando um pouco do meu trabalho, de como elaborar um projeto cultural. Eu sei que não é fácil, porque a gente precisa identificar qual é o produto, às vezes a gente coloca várias áreas dentro de um mesmo projeto, então pensar, de repente a gente faz uma oficina de fotografia e no final com uma exposição de arte, então são 2 produtos culturais que você precisa colocar, pensar nisso, né? Eu aconselho para novos produtores, para quem quer gravar, de fazer um produto cultural só, porque se você inclui 2 ou 3, você até pode se perder no projeto, né? Então, eu sempre aconselho, cria um produto cultural, escreva um produto cultural, e depois, quando você sentir nos próximos, né, você inclui outras linguagens junto, né? O que às vezes as pessoas se confundem nessa questão dos produtos culturais, né? Que é bom você sempre trabalhar com um projeto, e quando você ganha mais experiência, aí sim você inclui outras linguagens. Tá legal? Então, obrigada, agradeço mais uma vez o PROAC, o patrocínio do PROAC, o PROAC 39 2021. Meu nome, novamente, é Thaís Santana Quadros, e faço parte e junto também está o governo do estado de São Paulo. Tá bom? Muito obrigada e até breve.